Olá, olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí a nessa noite de evento, onde nós trouxemos aqui o grande especialista em SPED, em reforma tributária, meu grande amigo, professor Ângelo Costa. Bem, pessoal, e hoje nós trouxemos, não só hoje, né? Vamos já falar um pouquinho sobre isso. Mas hoje nós trouxemos um tema especial, que é a redução da alíquota do IVA no Simples Nacional. Como aproveitar esse benefício? Mas, bem, antes de falar um pouquinho sobre isso e passar a palavra para o nosso professor, gostaria de pedir que vocês compartilhem aí com os seus colegas que precisam se atualizar sobre o Simples Nacional mediante a reforma tributária. E pensando nisso, nós preparamos uma série de 5 aulas, pessoal, uma série de 5 aulas, trazendo várias temáticas, inclusive simulações, sobre a reforma tributária e o impacto no Simples Nacional. Então, esse evento da semana toda, pessoal, é para você que trabalha com Simples Nacional, que é empreendedor, que é contador, que é estudante de contabilidade, administrador, ou seja, você que trabalha com Simples Nacional, de alguma forma, vai se beneficiar muito assistindo aí essa live e também as demais lives da semana toda sobre esse assunto extremamente importante para o Simples Nacional, que é a reforma tributária. Então, passo aqui a palavra para o meu amigo professor Ângelo Costa e fiquem à vontade aí em perguntar, pessoal. Beleza, meu amigo? Boa noite, você que já está por aí, você que vai assistir gravado. Eu vou te falar que hoje, professor, está diminuindo na internet as pessoas que falam sobre a reforma tributária. Você percebeu que no começo estourou aí de gente sendo especialista na reforma tributária e não é tão fácil falar desse assunto. A gente fica falando assim, somos especialistas em reforma tributária. Eu vi, inclusive, professor, colegas na internet, inclusive, que eu vi da região aqui próximo de mim, falando assim, olha, eu estou participando ativamente do projeto, sou assessor, olha aí o cara falou, eu sou assessor de um deputado e eu consigo te dizer, o deputado que faz parte da comissão, eu consigo te dizer primeiro o que é que a reforma vai trazer. Não é esse tipo de conteúdo que o contador, o analista tributário, o analista fiscal, ele tem que consumir. Eu não quero saber o que vai sair primeiro, porque o assessor, o deputado, quer monetizar, quer vender um curso sobre isso. Você quer saber de verdade sobre reforma tributária, procura quem pratica, quem faz, quem vive o dia a dia. Senão, você vai só se encher de teoria, e não é essa a ideia. Nós temos 5 dias aqui de live à noite para fazer uma coisa diferenciada, que é, de uma maneira pincelada, te mostrar pontos da reforma, especificamente para o Simples Nacional. E aí nós começamos a ver, de fato, o que é a reforma, para depois, nós, quando tivermos aí um momento mais oportuno, fazermos cálculos, simulações, isso com planilha de Excel, e é uma coisa que eu gosto bastante, é a planilha de Excel. Eu vou ser pragmático aqui, já está compartilhado na nossa tela o material, esse material, a gente tem aí um propósito diferente para você em relação a esse conteúdo e outros que nós vamos produzir, inclusive, alguns até já estão produzidos para que seja feito de maneira muito mais objetiva. Mas, a reforma tributária, e quando você volta no tempo, eu não vou ser de maneira nenhuma prolixo, mas quando você volta no tempo e fala de tributo no Brasil, você se amarra muito ao Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66, um pouquinho antes, com a emenda constitucional a 18 lá de 65, ela já trazia a figura de ICMS e SQN, que gerou aí, ao longo da história do Brasil,
uma problemática, principalmente com relação ao ICMS, tributo que deu guerra fiscal por causa dos estados, e o município praticamente não se organizou em relação ao ISS, ficou meio ali de segundo plano. Mas os estados começaram a criar uma ideia de atenuar a cobrança do ICMS através de benefícios. Inclusive, aqui no Distrito Federal, com o Simples Candango, que ele unificava ICMS e ISS para dar uma mitigada na arrecadação tributária de empresas que eram muito pequenas. Essas empresas reclamavam que iam quebrar nos primeiros 2 anos porque pagavam muito tributo. Então, o Simples, pelo Brasil, foi unificado, e todo mundo sabe. A ideia é que você não entenda de Simples, que isso não é o nosso propósito aqui, falar do Simples de uma maneira bem especial, porque a ideia não é você entender a lógica do Simples. Mas o Simples, com a Lei Complementar 123, lá de 2006, ele trouxe aquela ideia de que ia ser muito mais fácil apurar tributo em relação a tributos sobre consumo federal, estadual, municipal, tributo sobre renda e também tributo sobre trabalho, sobre folha de pagamento. E aí veio, ao longo desses anos, uma série de modificações na Lei Complementar 123, que, de forma alguma, ela caminhava em direção a uma reforma tributária. Chegou agora, parece que conflitou, porque veio a reforma tributária, com ideias para a reforma tributária, com tudo para a reforma tributária, aí depois é que se perguntaram, e o Simples, como é que vai ficar nessa história? Como é que fica o Simples nessa história quando fala de reforma tributária? Pronto, pois vamos lá. De maneira bem prática. Quando nós falamos de Simples Nacional, a reforma tributária, ela trouxe algumas questões, que é o que nós vamos tratar durante essas 5 aulas aqui à noite, rapidinho. Uma das questões, inclusive, é a possibilidade de apurar o tributo por fora do Simples. Isso está preparado para a nossa próxima noite. Você que está aí hoje, vem amanhã, a gente fala disso. Mas hoje eu quero te falar de uma coisa que foi o mais cobrado, principalmente para o setor de serviços, o segmento de serviço, que é a redução na alíquota do IVA dual, esse imposto de valor agregado. Cara, e é tão complexo de falar, por isso que está diminuindo na internet a quantidade de pessoas que falam de reforma tributária, porque se você não começar a estudar os 542 artigos, 3 livros, 23 anexos da Lei Complementar 214, agora 2025, que é a lei da reforma, a lei complementar, a lei infraconstitucional que trouxe a reforma, você vai ficar meio perdido. E o nosso objetivo aqui é que você entenda ao máximo. Primeira coisa, então, é você entender de maneira pragmática a reforma, depois esse aspecto da reforma no Simples, e aí a gente fala da redução e da opção. Eu não vou te encher de legislação para não ficar muita coisa, tá? Quando nós falamos de reforma, de fato, e aí, no início, todo mundo falava disso, a emenda constitucional 45, e também aquele projeto de lei lá do Paulo Guedes é o que fica mais na minha cabeça, porque ele era o mais absurdo, que era o 3887, só falava o seguinte: vamos juntar PIS e COFINS. Falei, cara, já tem a cara de bitributação gigantesca. Mas com as emendas constitucionais, os projetos de emendas constitucionais, as PECs que saíram lá, as 2 inclusive, e o próprio projeto de lei, ficava uma discussão da junção dos tributos. Vai ser 5 tributos, 2 tributos, 9 tributos, aquela lógica toda meio perdida. Bateram o martelo, veio aí a emenda constitucional 132, agora 2023, que trouxe o projeto de lei 68 2024, que aí virou, depois de sancionado, a lei complementar 214 de 2025, dizendo o seguinte, gente, de competência da União, nós temos tributos sobre o consumo, que são o IPI, o PIS, a COFINS, e para os estados e o Distrito Federal, o ICMS, para os municípios e o Distrito Federal também, o ISS. Nós vamos substituir o PIS e a COFINS por uma contribuição sobre bens e serviços, e também vamos substituir o ICMS e ISS, vamos criar um comitê gestor depois para poder explicar tudo isso, mas para poder ter uma competência compartilhada agora de Estado, município e DF, de um tributo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E ainda tem o IPI, quando fala lá de... O IPI é bem mais complexo, a gente nem vai abordar isso aqui agora, mas quando fala lá de produção, nós temos a pegada do imposto seletivo, que o que for prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, ele vai ter uma cobrança diferenciada, um imposto seletivo, tal do imposto do pecado.
Nesse contexto, quando nós começamos a olhar de fato a reforma tributária, reformou só 5 tributos. E tudo no Brasil, que é para ser simples, fica complicado. Não. É qualquer assunto que vai ser discutido, que é para ser resolvido de maneira direta, objetiva, pragmática. Essa discussão ela vai para um viés e se, mas se tiver essa situação, e já existe uma situação paralela, como é que eu vou fazer? Uma delas é o Simples Nacional. Peraí, e o Simples? Porque tudo bem, a reforma vai substituir o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, que são tributos alcançados pelo Simples Nacional. Além desse, sobre o consumo, nós temos o imposto de renda, a contribuição social, e sobre o trabalho, a contribuição previdenciária patronal. Esses 8 tributos do Simples Nacional, ou desses 8 tributos do Simples Nacional, 5 vão deixar de existir. PIS e COFINS a partir de 2027, ICMS e ISS a partir de 2033, e o IPI é essa coisa meio doida, que ele não vai sumir tecnicamente, mas ele vai parar de ser cobrado. Então, nessas condições, pensou-se na arrecadação de tributo em um ambiente que é diferente do ambiente do Brasil. Por quê? Porque é o seguinte, são esses tributos bem aí, mas aqui nós falamos muito de Simples Nacional. No Simples Nacional, sobre o consumo, nós juntamos ali IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, sobre a renda, o imposto de renda e a contribuição social, e sobre o trabalho, a contribuição previdenciária patronal, que tem anexos, que tem um anexo, inclusive, que ele vai ser cobrado por fora. Eu acabo pagando a contribuição previdenciária patronal. Talvez, e fica para uma outra live, quando nós falarmos de precificação e competitividade de mercado, mas talvez hoje uma boa parte das empresas as empresas representam Simples aqui no Brasil, mais de 70% delas, né? Então, uma boa parte, segundo o Sebrae, uma boa parte das empresas não queiram desenquadrar do Simples Nacional por causa da contribuição previdenciária patronal. A parte patronal, não só a CPP 20%, que está no artigo 32 da Lei 812 de 91, no inciso 1º, mas o inciso 2º, que fala do RAT, o risco ambiental do trabalho, que varia de 1% a 3%, e também o que está na Constituição Federal, contribuição para as outras entidades, que são os terceiros, né, 5,8%. Se você pegar a alíquota média de RAT, vai dar 27,8% a mais de alíquota, com a base de cálculo que vai ser a folha de pagamento, cobrada para empresas que estão no lucro presumido e lucro real, o que não é cobrado no Simples Nacional. Então, a priori, o que a gente consegue perceber é que as empresas elas fazem um cálculo assim: se eu sair do Simples e a minha folha ficar cara, eu não vou sair do Simples Nacional. Fico segurando ali por causa da folha de pagamento. Mas a discussão agora vai ficar maior. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de apurar os tributos que antes eram tributos apenas por dentro, o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e ISS, numa alíquota efetiva unificada, com um percentual de participação dessa alíquota efetiva para cada um dos tributos. Era uma coisa muito bem definida, arquitetada, e eu quero te mostrar isso em um evento com muito mais tempo. Agora, eu tenho uma possibilidade de apurar esse tributo por fora. Então, a gente vai ver, inclusive, num outro momento, mas a possibilidade de apurar o tributo por fora em vez de pagar PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, vamos conjecturar que uma empresa que está no anexo 1, comércio, ela paga PIS e COFINS, ICMS, contribuição previdenciária patronal, imposto de renda e contribuição social, que são aplicados percentuais de participação em cima da alíquota efetiva, e aí, num segundo momento, para que eu possa ter o benefício fiscal de redução da alíquota, e a lei vai dizer que a redução
e é uma das minhas preocupações, para explicar para os clientes que a redução não é para 60%, é a redução de 60%. Não é uma redução, e aí esse cuidado, às vezes uma bobagem do português, que a preposição vai quebrar as pernas de muita gente. Se você olhar o texto da lei, ele vai trazer essa particularidade. Então, lá no anexo, que vai trazer a redução, ou vai trazer as reduções, eu abro, inclusive, a lei para finalizar com ela, que vai trazer as reduções, ele tem esse pequeno cuidado. Essa redução prevista na lei é uma redução específica por setores e produtos. Por exemplo, quando eles trazem lá uma redução degradê, reduz em 100%, alíquota zero para alguns produtos, reduz uma redução de 60% da alíquota para alguns setores e também produtos, e uma redução de 30% para um determinado tipo de atividade. Então, essa redução trazida pela legislação é uma redução que ela precisa ser muito bem analisada. E aí ele diz o seguinte, setores com redução vão ser 100% para alimentos da cesta básica, também redução em 60%, e é onde tem mais, eu vou te mostrar os anexos, é onde tem mais. Educação infantil, fundamental e média, insumos agrícolas, itens de higiene pessoal, produções culturais nacionais, serviços de saúde, é onde tem muito profissional, inclusive com clínicas, laboratórios, hospitais, consultórios, esse pessoal que é normalmente o que se interessa em ser discípulo nacional, pelo menos aqui no Distrito Federal, com essa preocupação de como é que vai funcionar a redução, se eu sou do simples, e ainda também dispositivos médicos, além de alguns outros produtos que vão estar dentro já do anexo 2, com a redução de 60% da alíquota. E os profissionais liberais, com redução de 30% da alíquota, aí vai estar o pessoal que se preocupa mais, talvez, os advogados. Médicos, advogados, contadores, mas normalmente advogados e médicos têm pedido aí para fazer análise de como é que vai ser essa cobrança baseada na redução especificamente. Então, vamos lá. O que é essa redução? É uma permissão de apurar com uma alíquota diferenciada. É igual ao simples? Não. Peraí, calma, deixa eu te explicar diferente. Vou tirar aqui um instantinho, tá? E você vai ver o seguinte, a gente volta já para cá. Tirar aqui do nosso slide e trazer a lei aqui para a gente. O que ele vai dizer, na verdade, na Lei Complementar 214 de 2025 agora, e aí eu vou dar um Ctrl F aqui e escrever anexo 1, e ele vai lá para o finalzinho, para nós darmos uma olhada lá. Quando fala de redução, ele começa já com essa redução a zero, uma redução a zero, bem aqui, ó. Produtos destinados à alimentação humana submetidos à redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS. Ele vai dizer que é exclusivo produtos hortícolas, frutas, ovos relacionados no anexo 15 lá embaixo. Aí ele vai trazer bem aqui. Produto zero é cesta básica, arroz, leite em pó, manteiga, margarina, café, feijão, grão de milho. São produtos que eu não pago IBS e CBS porque eles vão ter redução a zero. Calma. Aí ele diz assim, também é permitido a redução de 60%, e aí onde eu quero que vocês fiquem atentos, principalmente quem é do Distrito Nacional, porque ele vai dizer o seguinte, a redução prevista é uma redução, de 60%. Não é redução para 60%, é uma redução de 60%. Então, de um total de 100%, ele vai reduzir 60%, redução de 60%, isso é legal, que é permitido para educação infantil, fundamental e médio, ensino, e vai trazer ainda mais, com essa redução de 60% dos próximos anexos, são 23 anexos, serviços de uma maneira geral, ele vai tratar nesse terceiro anexo só de serviços, mas serviços muito comuns, e aqui, pelo menos nessa região, é muito perguntado, o pessoal que tem consultório odontológico e os colegas que fazem aí atendimento de fisioterapia. E ainda tem mais, quando fala de redução de 60%, que é para produtos médicos, né, dispositivos médicos e mais, tá? Então, assim,
Hoje, o que eu quero que vocês entendam é que os anexos da lei complementar trazem reduções que elas vão variar de 100%, 60% ou 30%, que nem está aqui no anexo, ele está dentro do corpo da lei. Agora, quando eu tenho essas reduções, o Simples Nacional tem um porém. Para o Simples Nacional, isso aqui tem um porém. Como assim, Ângelo? Vamos lá. Imagina comigo o seguinte, ó. O cara, hipoteticamente, vamos abrir aqui só para poder conjecturar, e não é esse o nosso momento, hoje não é isso, mas só para poder conjecturar, o cara tem um serviço de 10 mil, ele aplicaria 26,5%, que é a alíquota do tributo, 2.650, mas ele fala que com o benefício da redução, ele vai poder pegar esses 26,5%, aplicar 60%, e aí ele tem menos os 26,5%, 10,60% de alíquota. Então, dos 10 mil, eu aplico 10,60% de alíquota e é o meu tributo muito mais barato. Legal, então peraí, ó, eu vou aderir sempre a uma redução, porque se eu tenho direito pelo serviço ou pelo produto, eu vou aderir à redução sempre. Calma. Aí eu trago para você, nessa nossa última parte aqui, o texto da lei. É interessante que você fique atento, porque são 542 artigos e tem muita coisa para você ler. Quando você fala de Simples Nacional, a ideia era simplificar, talvez o idealizador pensou que ia simplificar a arrecadação tributária para um determinado grupo de pessoas jurídicas, baseado aí no porte da empresa, que se fatura até 4,8 milhões, classificado como uma empresa de pequeno porte, ela pode optar pelo Simples Nacional. 360 mil, uma microempresa também vai optar no Simples Nacional, e aí vai trazer faixas de enquadramento diferentes, a gente fala disso no outro dia. Só que, para fazer a opção por essa redução, e aí, de novo, eu tenho uma reforma dizendo que os tributos sobre o consumo vão ser substituídos por um IVA dual, IBS e CBS, lembra que tem a pegada do imposto seletivo, mas, via de regra, IBS e CBS vão sofrer redução para alguns segmentos e também para alguns tipos de produtos. Agora, eu tenho nesse contexto uma outra particularidade. Está no artigo 41 da Lei Complementar 214 de 2025, dizendo o seguinte nos 3 primeiros parágrafos. Olha que interessante. Fica sujeito ao regime regular do IBS e da CBS, de que trata a lei complementar, o contribuinte que não realizar a opção pelo Simples Nacional ou pelo MEI, de que trata a lei complementar 123 de 2006. Então, peraí. Você está dizendo que se eu escolho ser do Simples Nacional, apurar o tributo por dentro, usando um percentual de participação na alíquota efetiva, eu não vou poder usufruir do benefício previsto na lei complementar. Olha, o parágrafo 1º ele vai dizer que fica sujeito ao regime regular de IBS-CBS, que é o aproveitamento de crédito, que são as particularidades, quem não realizar a opção pelo Simples Nacional. Então, se o meu tributo for por dentro, aí eu não vou ter essa possibilidade do crédito, eu não vou ter possibilidade de redução, não vou ter... É uma primeira discussão, né? A outra é, o contribuinte optante pelo Simples Nacional ou pelo MEI fica sujeito às regras do regime Simples Nacional. Então, as regras destinadas ao Simples Nacional é que vai ser aplicada a quem está no Simples Nacional. Tá, então eu perco, Você percebeu que a discussão, e a internet tem diminuído a quantidade de pessoas falando sobre reforma tributária, é porque está desgastando, é uma discussão que não depende de mim, que sou usuário e que pratica esse negócio há muitos anos, não depende nem daquele cara que apareceu na internet falando que era o assessor de um deputado e que ele tinha participado da implementação da reforma.
Sou advogado, participei aqui, sou assessor de deputado, participei da implementação da reforma, então tudo que você quiser saber e como não se prejudicar, faz aqui um curso comigo. Falei, cara, não, pera, não, aí não. Ele não tem autonomia. Nem os próprios deputados que participaram da comissão, agora, no momento que está, têm autonomia para desfazer o texto da lei. Ah, mas vai ser um processo, eles podem, mas vai ser um processo gigantesco para poder mexer no texto da lei. E lá no parágrafo 3º, ele fala assim, ó, o optante pelo Simples Nacional, os optantes pelo Simples Nacional, eles poderão exercer a opção de apurar e recolher o IBS e a CBS pelo regime regular, absorvendo os critérios de benefício destinados ao IBS e CBS no regime regular, hipótese na qual o IBS e a CBS serão apurados e recolhidos, conforme disposto na Lei Complementar 214 de 2025. Então, peraí, Ângelo, então quer dizer que, para começar a nossa primeira noite, é uma coisa rápida, já está acabando. Você está falando que o Simples Nacional, que ele vai fazer a opção pelo Simples Nacional todo ano, e acabou agora, não foi? Dia 31. Em 2026, que a brincadeira vai começar de apuração do tributo, ele já vai ter que dizer se ele quer apurar por dentro ou por fora. Não, ainda não. Deixa eu te mostrar de novo aqui uma coisa na lei e a gente volta para cá. Olha só, eu volto para cá já. Se você abrir de novo o texto da lei, rolar um pouquinho para baixo, você vai perceber aqui, em relação ao Simples Nacional, um período de transição que não começa em 2026. Então tá longe. Tá não. Cara, já vai fazendo, inclusive, planejamento tributário do Simples por dentro, Simples por fora, da precificação, que nós vamos falar aqui numa outra noite, inclusive já amanhã. Mas se você olhar bem aqui, nos próximos anexos, deixa eu passar esse aqui, ó, que vai trazer os anexos do Simples Nacional, aqui, ó, olha aqui, ó, da Lei Complementar 123, tá? Ele vai trazer um período de transição, ó, um período de transição com vigência a partir de 1º de janeiro de 2027 até 31 de dezembro de 2028, é a primeira vigência do anexo 1. Deixa eu rolar aqui para baixo, eu volto para cá, ó. A vigência em janeiro de 2029, a vigência de 1º de janeiro de 2029 até 31 de dezembro de 2029, óbvio, né? E depois ele vai trazer 2030, 31, 32, até chegar ao 33, ó. Você tá vendo? Então, há um período de adaptação no Simples Nacional para você apurar. Mas o que vai trazer esse período de adaptação? Ele vai dizer o seguinte, olha, essa daqui é a tabela do Simples, vamos entender nesse primeiro que está aparecendo aqui, ó. Essa é a tabela do Simples, vou rolar aqui para cima, tá? Aqui, ó. É uma tabela do Simples com o percentual de participação sobre a alíquota efetiva. Lembra do Simples Nacional? E aí você, claro, depois, quando nós falarmos de maneira muito mais detalhada, você vai lembrar daquela pegada básica, da fórmula do Simples Nacional, a receita bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominal. Então ele vai trazer aqui uma alíquota nominal, aí daí ele vai ter isso menos a parcela a deduzir. Então ele vai trazer aqui uma dedução, dividindo tudo isso pela receita bruta dos últimos 12 meses. Então, ele vai trazer bem aqui, aplicando essa fórmula, que está aí na internet, né? A alíquota efetiva. Então, essa alíquota efetiva que você talvez já esteja acostumado a apurar, a encontrar a alíquota efetiva, essa alíquota efetiva, ela tem um rateio. Esse rateio da alíquota é o seguinte, olha só, a alíquota efetiva, vamos lá. Da alíquota efetiva que você encontrou a alíquota efetiva? Encontrei, tá aqui, ó. Da alíquota efetiva que você encontrou, ó, se a alíquota efetiva que você encontrou foi para um ambiente de primeira faixa, o percentual de participação do IBS é de 3,40 e da IBS 15,50. Se você olhar até, ele lá em 2033 vai substituir na íntegra as alíquotas de rateio
dos percentuais de participação no rateio de ICMS, ISS, PIS, COFINS, tá? Depois você dá uma olhada lá, você vai ver que vai basicamente isso. Mas o que ele vai trazer, olha só, e aí nessa pegada, nós temos um percentual de participação acontecendo durante esse período, que você vai poder optar. Você prefere pagar usando o percentual de participação e abrir mão de crédito ou os benefícios trazidos para quem está no regime regular da Lei Complementar 214/2025, que é a apuração com redução, que é a apuração com geração de crédito, ou você prefere abrir mão de tudo isso e apurar o simples por dentro? Para você ter a redução, direito à redução, para você ter uma condição de apuração, precisa informar para a Receita Federal no mesmo prazo de opção disciplinacional, se vai querer ficar com IBS e CBS por dentro ou por fora. Qual que é a diferença? A primeira delas é que se eu ficar por dentro, eu não gero crédito na entrada, mas eu vou pagar menos tributo. Eu te explico isso na nossa live de amanhã. Agora, se eu ficar por dentro, eu vou dizer para a Receita Federal, deixa eu voltar aqui, eu vou dizer para a Receita Federal que eu abro mão dessa redução da alíquota. É uma das discussões, inclusive até hoje, de muita gente para poder entender essa pegada BI, tá? Então, é isso, gente. Via de regra, nós precisamos entender que o IBS e a CBS vai ter a geração de redução, benefícios, só que, ao analisar, eles entenderam que já era um benefício a redução da alíquota de IBS e CBS quando nós falamos de Simples Nacional, porque ele vai ter um percentual de participação sobre uma alíquota efetiva. Aí daí se aplica uma redução na alíquota do IBS e CBS de um percentual de participação, ele vai diminuir muito. Imagina se vai reduzir redução de 60% na alíquota de 3,34 que está lá, 3,50 lá no último período. Isso vai gerar um benefício em cima do benefício, e a Receita falou, não, vamos dar uma travada bem aí. Ó. Você é do Simples Nacional, a partir de 2027, você vai ter que dizer se quer ficar por dentro ou por fora. Por dentro ou por fora, eu lembro que isso não vai ser assim, esse mês eu estou por dentro, mês que vem eu estou por fora. Não é assim a brincadeira. Tá? E aí o benefício da redução da alíquota vai se aplicar para quem estiver no regime regular, 100%, produto de cesta básica, outros produtos que são alimentos, outros produtos que são de medicamentos, redução de 60%, serviços, e a maioria dos serviços já sofre, porque agora, para ter o direito ao crédito, se fizer um tributo por fora, ele vai ter que pegar tudo que ele tem de insumo para poder prestar o serviço. Hipoteticamente, a gente vai falar disso amanhã, mas hipoteticamente, quando o cara vai precificar agora, ele tem uma pegada diferente para se tornar competitivo. Perfeito? Então, meu amigo, é isso daí. Nós estamos preparando para você de maneira bem objetiva no sábado, tá? Não pode ficar de fora. Dia 8 de fevereiro, agora, já está chegando, divulga para todo mundo. Às 10 da manhã, vai ser rápido, 10 a meio-dia. Eu quero te mostrar com planilhas, calculando essas possibilidades. Por dentro, por fora, como é que vai ficar o Simples Nacional? Como é que é ele por dentro, como é que é ele por fora? Especulando lá em 2033. Claro que aí você vai fazer, no período de transição, você pode replicar para o período de transição, mas vamos fazer, e já fizemos isso anteriormente, agora eu quero passar para você. E se nós formos apurar o tributo por fora, com a possibilidade do aproveitamento do crédito, e se nós formos aproveitar o tributo por dentro, sem o aproveitamento do crédito, como é que vai ficar isso em relação ao valor do tributo? E se nós aplicarmos essa redução de 100%, 60%, 30% dentro da nossa atividade do Simples Nacional. Como é que vai ficar o valor do tributo? A gente compara tudo isso no nosso encontro do sábado, dia 8 de fevereiro, 10 horas da manhã. Não perde esse encontro. São 2 horas de técnica. Eu garanto que vai ser totalmente técnico e o material vai ser passado para você lá, tá? Então não fica de fora. 10 horas da manhã. Professor Danilo, fica à vontade.
Eu não estou te ouvindo, mas deixa eu ver aqui. Opa, pessoal. Estou te ouvindo. Uhum. Perfeito. Bom, como o professor Ângelo falou, né, nós preparamos esse evento aí especial para vocês no sábado, então, a semana todinha, nós vamos trabalhar alguns temas de extrema importância, né, para esse tópico, né? Se não bastasse o simples não ser simples, né, ainda tem a reforma ainda para, digamos assim, melhorar um pouquinho aí essa mistura, né, pessoal? E nós preparamos esse evento especial, onde o professor Ângelo vai trazer muita prática para a gente, né, com muita técnica e desenvoltura que o professor Ângelo tem, muitos cálculos para a gente aí no sábado. Então, prepare caneta, papel, um ambiente bem tranquilo para vocês, porque vocês vão aprender em 2 horas, talvez, informações que vocês levariam 10 horas para aprender, porque o professor Ângelo ele tem esse cuidado aí de maximizar, né, ou de transformar o conteúdo complexo aí e trazer de forma bem prática e simplificada para a gente. Então, ele vai trazer isso aí para a gente no sábado com muita maestria. Bom, e aí, né, pessoal, às vezes a gente se pergunta, será que vai ser tão fácil assim se adaptar ao Simples Nacional mediante a reforma tributária? E por isso que a gente preparou esse evento para vocês. Porque se a gente observar, pessoal, e isso qualquer colega que está aqui escutando sabe disso, professor Ângelo também, se a gente parar para fazer uma reflexão, quantas empresas do Simples Nacional foram prejudicadas até hoje por falta de informação? Quantas empresas, né, professor Ângelo, estão pagando um valor bem superior, podendo ser uma empresa do lucro real, do lucro presumido, claro que tem as particularidades. Mas quantas empresas saíram prejudicadas do Simples Nacional, até mesmo no que diz respeito à competitividade? Então, esse aqui, pessoal, não é um assunto só voltado para empresários, não é voltado só para contadores, empresários contábeis, não. É para você também, empreendedor, que tem a sua empresa no Simples Nacional, porque você já poderia estar sendo prejudicado até antes mesmo da reforma. Então, com a reforma em si, você tem a oportunidade também de trabalhar de uma forma mais estruturada, onde você vai ter uma reflexão melhor dos cenários. Qual o cenário que a minha empresa é melhor por fora, como profissional, cálculo por dentro, né? Então, várias empresas, por exemplo, né, um exemplo aqui bem simples, né? Eu vou comprar de quem? De quem está vendendo mais barato. Já escutou esse ditado, professor Ângelo? Com certeza, viu, professor? É o que a gente mais escuta no mercado. É o que mais escuta, empresário. Compre de quem tiver mais barato, se o produto for a mesma qualidade, compre de quem tiver vendendo mais barato. Só que você fazendo isso, muitas das vezes você já está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro para o governo, está deixando dinheiro aí para outro. Por quê? Porque tem vários pontos que nós não vamos falar aqui hoje, mas nós vamos falar no decorrer da live, que vai ser pontos essenciais para a economia das empresas, para a economia dos empresários, que mesmo a empresa sendo do Simples antes da reforma, não percebia esses detalhes, uma boa parte delas. Então, com esse evento também você vai poder ver o antes e o depois, né? Até mesmo antes da reforma, né, meu amigo Ângelo? Você já poderá estar sendo beneficiado, até mesmo antes da reforma com esse conteúdo. Então, compartilhe com os colegas. Essa live vai ficar gravada, né, pessoal, por pouco tempo, né? Nós temos aí uma semana de live. Você que não se inscreveu, basta apontar aqui para o QR Code e você vai fazer uma inscrição para você ser avisado. É totalmente gratuito, pessoal, 100% gratuito esse webinar de sábado. Então, fiquem à vontade em se inscrever e também compartilhar com os colegas. Então, para cumprimentar aqui a nossa querida professora Lucilene Aguiar, muito boa noite, minha amiga profissional aí, contábil, né, uma grande mentora aí do estado do Pará. Seja muito bem-vinda à nossa live. Professor, passo a palavra a você para as considerações finais e a gente já encerra aqui a nossa live de hoje. Perfeito, professor. Pragmático, missão cumprida, rapidinho, é só para poder dar um start aí para o nosso assunto de sábado. Então, amanhã a gente volta aqui para falar de precificação, desafio, né, nesse momento de reforma tributária, agora que está aí chegando já às portas do Simples Nacional,
sobre como que eu vou fazer para me manter no mercado de maneira competitiva. Você acabou de falar, né? Eu prefiro comprar do quem vende mais barato. É isso que eu quero te explicar. Essa lógica. Tá, onde é que vai ser afetado? Se eu vender por dentro, por fora, qual que é a lógica? É isso que eu quero te explicar. Então, hoje é só para começar rapidinho. Os colegas que assistiram, até amanhã a gente se encontra aqui. Obrigado, professor. Obrigado, meu amigo. Pessoal, muito boa noite e até o nosso próximo encontro.